CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Nós vamos ler o Evangelho, fazer a prece, iniciar os estudos desta manhã. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O item 8, a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é esse sentimento, por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados, à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos mais avançado e corrompido, só tem sensações mais instruído e purificado. Tem sentimentos, e o ponto mais delicado do sentimento é o amor, não o amor do sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, indo além de sua humanidade, ama com um amor generoso os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são ligeiros, e ele vive como transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essas palavras divinas, amor, ela fez os povos estremecerem, e os mártires, inebriados de esperança, desceram ao circo. Tá bom? Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome e em nome de Deus para mais uma manhã de estudos em torno do Livro dos Espíritos. Evocamos em Teu nome, Senhor, os nossos benfeitores, os diretores da nossa casa, o nosso patrono Eurípides Barçanufo, que seja em nome desse espírito amigo e irmão, em nome do altivo e da coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus e do Teu amor, Senhor, que damos por iniciados os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá, mais uma vez, bom dia a todos. Temos aluno novo, seja bem-vindo, tá? E a hora que desejar interromper, pode interromper para perguntar, tá? Vamos lá. Estamos na questão... Paramos em que questão? A 37? Número 37, formação dos mundos. Esse capítulo aqui é meio complexo, né? Meio, pra gente, meio difícil. Eu acho o mais chato de estudar do Livro dos Espíritos. Mas vamos lá. Pergunta. É 37. Tem uma observação de Kardec.
Pergunta 37. O capítulo 3 trata da criação, formação dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. Então, essa é a definição de Kardec para o entendimento dos estudos que faremos daqui por diante. Isso que é o universo, tá? Compreende todos os mundos que vemos e que não vemos, dos astros que se movem no espaço. Então vamos lá. Número 37, vai, Adilane. O universo foi criado ou existe de toda eternidade como Deus? Elza, responde para mim. Aproveitar que você está sem livro, né? Você não vai poder colar. Tem. O universo foi criado ou existe de toda eternidade como Deus? O que você acha? Não é para você colar. Ela já leu, ela já sabe. Vamos, Elza. Não, eu estou te perguntando, não estou perguntando o capítulo. Eu quero saber, eu também não sei. Está aqui, ó. O universo foi criado ou existe de toda eternidade? O universo ele existe de toda eternidade. Ele não foi criado? Ele não foi criado. Tá bom, 0 para você, Elza. Vamos lá. Resposta. Certamente, ele não se pôde fazer sozinho. Se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Você lembra que nós estudamos, Elza, que existem 3 elementos gerais no universo? Deus, Espírito e matéria. Nós vimos que o Espírito é o princípio inteligente da criação. Sobrou o quê? A matéria. O universo é matéria. Ele é matéria. Então, ele tem que ter sido criado. Os mundos foram criados. A Terra não foi criada? A Terra foi criada. Inclusive, os cientistas dão aí um período de criação da Terra, 4,5 bilhões de anos. Não é? Então, ele foi criado. O Sol foi criado. Cada estrela no céu é um planeta que não tem luz própria ou um astro com luz própria. Então, tudo foi criado. Ficou bem claro? Entendeu, Elza? Então, vamos lá. Aí tem uma observação de Kardec aqui. A razão nos diz que o universo não pôde fazer-se a si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Você vê os cientistas se debatendo, mas a resposta da Elza não foi uma resposta absurda, não. Não foi. A gente brincou aqui, porque a gente está sempre lendo, né? Não foi. Até porque os cientistas, os homens de ciência, os astrônomos, eles não têm essa resposta. Eles não têm. E para eles, o universo criou por si mesmo. Você deu uma resposta científica. Você deu uma resposta de ciência. Então, para a ciência você ganhou 10. Para nós aqui você ganhou 0. Média 5, passou. Né? Passou. Porque eles dizem, você tem uma teoria aí do Big Bang, não é? É a teoria mais aceita. O universo formou-se por si só. Uma grande explosão. Mas o que eles não sabem explicar ainda, o que foi o start dessa explosão? Como surgiu a primeira matéria, né? a primeira partícula para explodir? Enfim, é o cachorro correndo atrás do rabo. Eles vão ter que chegar em Deus, no Criador. Eles querem explicar tudo sem Deus. Mas Deus é o Criador da ciência, das leis científicas, das leis morais. Já teve uma matéria que descartou. Saiu. E eles estão buscando.
né? Mas a ciência não teria que andar junto com a doutrina? O quê? A ciência não teria que andar junto com a doutrina espírita? Sim, com o tempo, tudo vem de Deus. A religião e a ciência devem caminhar lado a lado. Ou no futuro isso vai acontecer. Então, o que você está dizendo é que os cientistas eles acham que não tem Deus. E eles que descobrem tudo por si mesmo, pela inteligência. Sim, É isso? Ah, tá. É porque os cientistas eles têm medo O próprio... científicos para dizer que uma coisa é uma coisa. Para você afirmar aquilo, antes você tem que fazer vários outros. Você tem métodos que a ciência tem para você comprovar alguma coisa. Como através do método científico você não prova Deus, você não comprova a existência da alma, eles não aceitam. Agora você tem o grande Einstein que acreditava em Deus. Aí ele mesmo falou. Mas vamos lá. Próxima, Dilane. Como Deus criou o universo? Olha aí. Como Deus criou o universo? Pergunta boa de Kardec, né? Aí responde: para me servir de uma expressão corrente, por sua vontade. Quer dizer, Deus criou o universo porque Ele quis. Agora vai perguntar para Ele como é que Ele criou, como é que foi. Ele quis, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor esta vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Interessante, né? Então, na verdade, os espíritos não explicaram o mecanismo da criação do universo, mas disse: ó, Deus criou porque Ele quis. Eu sei que vocês não entenderam, eu também não entendi, mas é isso aí. É isso mesmo. Né? Se me perguntar muita coisa, ó, vai perguntar para Deus, vai perguntar para Ele. Ele diz assim, e vocês ainda não têm capacidade de... É isso mesmo. É por aí mesmo, é isso aí. 39, Edilane. 39. Podemos conhecer o modo da formação do mundo, dos mundos? Tudo o que se pode dizer e o que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. É isso que tudo que pode dizer. Por isso que eu acho esse capítulo muito difícil para a gente entender, porque a gente tem a informação, mas a gente não compreende. Né? Tudo começa pela condensação da matéria. Quando a gente estuda a Gênese, ele diz ali que os cometas é o princípio da formação de um planeta, de um mundo. Né? Ele vai aumentando, vai angariando matéria espalhada no cosmos, e assim, e tudo gira no universo, tudo se movimenta. Né? Tem um movimento circulatório em tudo, nos elétrons, no micro como no macro. E a ciência diz que está se expandindo. Número 40. Os cometas seriam, como agora se pensa, um início de condensação da matéria e os mundos em via de formação. Ó, está aqui também, né? Eu lembrei da Gênesis, que a gente tem, quando termina a gente estuda a Gênesis. Está na Gênesis, está aqui. O que a gente acabou de dizer, né? Isso está correto. Porém, o que é absurdo é acreditar na influência deles. Refiro-me a essa influência que vulgarmente lhes atribuem, pois todos os corpos celestes têm sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Claro, a Lua influencia sobre a Terra? Sim, a gente sabe disso, nas marés, uma opção de coisas. Então, os astros influenciam sim, uns aos outros somos influenciados. Ele fala quando a gente diz assim: você que nasceu de Leão, semana propícia para o casamento, para o dinheiro, né? Isso aí. Ele está falando dessa daí, desse tipo de influência. Essa semana eu quero saber qual é. Tá. Então, a astronomia é uma coisa, é uma ciência. A astrologia é outra coisa, né? Tem lá quem. Também não estou dizendo, não estou contra nada. Cada um. É isso que ele está dizendo aqui, né? Vamos lá.
41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe dissemina-se de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Claro, a Terra vai um dia sumir? Vai. O Sol vai apagar? Vai. E você não casou ainda, hein, Elza? O Sol vai se apagar. Tá difícil, né? É porque eu estou me comparando. É mais fácil o Sol apagar do que... Esse processo de casamento. Então, tudo nasce, cresce e morre. A lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tanto para o micro quanto para o macro. Morre um ser humano, o corpo se deteriora e vai ajudar na formação de outros corpos, não é isso? Os gases se liberam do corpo, os sais minerais, a terra absorve tudo isso, vai dar vida a outros seres. O capítulo da destruição fala sobre isso. Então, e os mundos também, o que tem no micro tem no macro. A Terra teve o seu princípio, a sua formação, ela vem se desenvolvendo e absorvendo a vida conforme a vida pode ser tida na Terra até chegar à fase humana, os seres humanos. Nós fomos os últimos a chegarmos na Terra, no planeta Terra. E um dia a Terra vai se acabar, vai se transformar. Aí a gente muda daqui, vai para outro planeta. Né? Então o Tiago lembrou bem, está no capítulo da destruição, né? É lei de Deus a destruição. Interessante, né? Mas é lei de Deus a destruição. Imagine você vivendo 150 anos, Luciene, ninguém te aguentar. Só o Newton das pessoas me aguentam. Já está difícil, imagina com 150. 1.500 anos, imagina Luciene com 1.500 anos, não dá. E você, imagina você. Vamos lá, 42. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Não posso te dizer isso, pois só o Criador o sabe, e bem louco seria quem pretendesse sabê-lo, ou conhecer o número de séculos desta formação. A gente falou aqui que a ciência tem aí um dado aí de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Os espíritos estão dizendo que não se sabe. Então, mas como é que tudo começou? Ele está falando aqui desde o princípio, né? Desde o cometa que começou a girar, ou desde o momento que se desprendeu de uma massa incandescente que foi o Sol. O nosso sistema solar é composto dos planetas ligados ao Sol, todos se desprenderam da mesma nebulosa, ou da mesma massa incandescente que foi o Sol. Quando que isso começou? Em que período? Isso ninguém sabe. Esse cálculo que a ciência dá é da Terra já aqui pronta, né? Agora, onde tudo se principia, nós não sabemos. Aqui eu botei uma anotação, quando eu estudava física quântica, aí ele fala que dependendo do comportamento, você pode identificar se ele é jovem ou antigo. Aí, pela forma, os mais jovens se recolapsam e os mais antigos têm uma maior aceleração. Você está dizendo nos mundos? Dos mundos, dos mundos. Aqui você está falando da Terra. Mas mesmo essa informação de 4 bilhões e meio é de André Luiz, dos espíritos, né? O que a gente sabe da formação das estrelas, né, que são sóis. Quando você olha para o céu e a olho nu a gente vê umas azulzinhas, umas mais amareladas. As mais azuis, elas são estrelas mais novas. As mais amareladas são mais envelhecidas, mais velhas. Quando você vê aquela estrela, está brilhando, né? É um sol, é um sol. Quando você vê parada, é um planeta.
As que emite brilho têm luz própria. A que não emite recebe a luz de uma estrela. Isso é que a gente pode dizer. Mas vamos lá. Eu não sei nem o que é física quântica, ainda mais quando traz informação de lá. É difícil. Vamos lá. Formação dos seres vivos. É outra questão que eu acho bem complexa. Mas vamos lá, vai, Dilane. Quando a terra começou a ser povoada? No começo tudo era caos. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Ó, aqui na Gênesis, já que a gente vai estudar Gênesis depois, tem um quadro que fala sobre isso, né? As eras são nomes que a gente não está acostumado a pronunciar, é difícil. Então tem a era pré-cambiana, que está a formação da Terra, a era paleozoica, que ele coloca aqui os séculos, os anos atrás, né, a faixa de tempo, em milhões de anos. Depois vem a era mesozoica, e cada era dessas tem determinados períodos, como o período cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, pode dar nem o nome do filho assim, né? Devoniano, vem cá, devoniano, carbonífero, uns nomes diferentes, né? Aí, na era cenozoica, vocês vejam aqui, eles calcularam o início da Terra de 4,6 a 4 bilhões e meio de anos. O homem só vem aparecer aqui, o homem moderno, no período quaternário. Ele bota 0,01-0. Isso aqui dá 100 milhões de anos, de 100 a 200 milhões de anos. Enfim, por que eu mostrei esse quadro aqui? Como é que eles chegaram a essa conclusão? Eles vão fatiando a Terra igual a gente. A geologia, a arqueologia, são ciências que estudam esses períodos. Você corta um bolo, você vê se tem chocolate, se é de creme, o recheio que tem. Corta uma fatia da Terra, ali eles calculam. A ciência tem meios de calcular em que época apareceu o homem. Isso aí vocês sabem, vocês têm visto sempre isso daí. Apesar de estar na Gênesis, né, esses períodos são períodos que a ciência traz. Isso. E os espíritos falam exatamente isso. Ó, no começo tudo era caos. É uma resposta conforme a ciência traz. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Ficou bem claro? Esse é o estado do globo que é legal. Ao estado do globo. 44. De onde vieram os seres vivos para a Terra? Ó, de onde vieram? Agora, essa resposta é uma resposta difícil de compreender. Eu acho difícil. Tá? Aí, se me perguntar, eu vou dizer também, pergunta para Deus, tá? Eu não sei explicar esse negócio aqui não, mas vamos lá. A terra continha-lhes os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos se reuniram desde que cessou a força que os mantinha afastados. E eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie reuniram-se e multiplicaram. Depois ele vai perguntar do homem, como é que o homem apareceu na Terra. Quando você fala dos seres vivos, o que vem à nossa cabeça para a gente entender mais ou menos, volto a dizer, eu mesmo tenho dificuldade de compreensão. Quando você tem uma água
choveu, a água para ali, fica parada, aparece um girinozinho, daqui a pouco tem sapo, tem rã, não é? Significa que naquele local ali, aquilo ali estava em germe, estava guardando o momento, as águas, para ele poder se desenvolver. Alguns peixes na seca, eles até penetram na terra, não é? Penetram, colocam ovos. Como é que pode? Peixe fica dentro da terra, né? Enterrado. Depois choveu, a água subiu, eles saem, se proliferam. Eu procuro entender dessa forma. Então, o calor imenso do planeta mantinha tudo isso espalhado. À medida que foi a Terra esfriando, as chuvas ácidas foram diminuindo até cessar, cada vida a seu tempo. Aparecem as mônadas, né? Depois aquelas plantas com folhas imensas, depois vem os primeiros invertebrados, depois vem os vertebrados, os grandes dinossauros, até chegar ao aparecimento do homem. É o que eu posso dizer, é o que entendi daqui. Vamos continuar, tudo bem? Tá, mas Darwin era materialista. O Darwin era materialista. O Wallace era espiritualista. Os dois trouxeram a teoria ao mesmo tempo. Aí a ciência deu ouvido a Darwin, não deu ao Wallace. Então vamos deixar Darwin de lado, alguma coisa a gente pega de Darwin. Mas vamos lá. Ele levou em conta a evolução das espécies sem levar em conta o princípio espiritual. Sem levar em conta. Aí a ciência ficou com ele e deixou o Russell Wallace de lado. Vamos lá. 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Resposta. Eles se achavam, por assim dizer, em estado fluídico, no espaço, no ambiente dos espíritos, ou em outros planetas, aguardando a criação da Terra para iniciar uma nova existência em um globo novo. Estado fluídico. Fluido. O passe é fluido. Fluídico, estado fluido. É aí que eu gosto da 27. Hã? É aí que eu gosto da 27, por causa da combinação. Mas não dá para... No momento certo, aquela combinação pode acontecer. Tudo bem, mas não dá para a gente aprofundar muito aqui. Não dá. Se aprofundar, confunde. Fluido é fluido. Você dá o passe e não sai fluido? Estado fluídico. Você não está vendo, mas está ali. É matéria. O princípio orgânico é alguma coisa. É alguma coisa. Está em estado fluídico. Ele disse aqui. É fluido. Pronto, acabou. Não dá mais, não dá. Matéria etérea. Matéria etérea. Tá? Vamos continuar aqui. Aí tem uma observação de Kardec. Essa observação vai vir mais terra a terra. A observação de Kardec. Vamos lá. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos, unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que estejam nas condições desejadas. É o que a ciência chama de CNTP hoje, né? Condições normais de temperatura e pressão. Determinados átomos, quando se unem, formam aquelas moléculas. A menor perturbação nestas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos a disposição regular que constitui o cristal. Então, que perturbação é essa? O que estiver fora das condições normais de temperatura e pressão. Se você der uma pressão maior ou uma pressão menor, uma temperatura maior ou uma temperatura menor,
não vai poder formar molécula. Os elementos, que são os átomos, não se reunirão para formar molécula. Por que o mecanismo não se daria com elementos orgânicos? Olha só, por isso que eu fiquei fluido, porque o inorgânico dá para você entender, que é o que você acabou de dizer aí, o inorgânico. Mas para o orgânico, para o princípio inteligente, aí o Kardec está dizendo, o mesmo acontece com os orgânicos, que é o princípio inteligente. Não. Ele faz uma pergunta, por que o mesmo não se daria com um elemento orgânico? Conservamos durante anos germes de plantas e de animais que só se desenvolvem a uma dada temperatura e um meio propício. Uma vez eu ouvi achar umas sementes de tomate dentro de um bambu que já estava alguns milhares de séculos. E quando colocaram na terra, elas germinaram. Então, quer dizer, o princípio estava ali. Estava ali. Existe. A gente vê até, vamos começar aqui a elucubrar. Eu gosto dessa palavra, né? Eu vi tanto isso na minha vida. Está lucubrando porque é aluno. Então, não podia nem pensar, né? Que as músicas... Você tem hoje a inseminação artificial. Você pode deixar ali o óvulo, o espermatozoide, numa determinada temperatura, que no momento propício você tirar ali, colocar no lugar certo, vai gerar um corpo. Vai gerar um corpo. Então a gente começa a entender hoje o que a ciência faz. Então a ciência, eu vi bem na revista, numa dessas revistas Veja, na época que tinha aquela novela, O Clone. O homem brinca de Deus. Era o título que estava ali. Mas o homem não está brincando de Deus. Ele está desenvolvendo a parte material, não a parte espiritual. O corpo. Como ele manipula as sementes. O homem é incapaz de criar a semente de um capim, de uma erva. Ele não cria. Partindo daquele princípio ali, que já tem, ele pode manipular. A gente vê a soja manipulada, aí tem uma opção de gente falando uma opção de coisa. Você vê o cachorro, por exemplo. Faz cachorro de tudo quanto é jeito, né? Faz um pequenininho, faz um grandão, faz um brabo, faz um manso. E na época do clone, tinha lá a ovelha Dolly, né? Era a ovelha Dolly. Então ele manipulava o embrião, ele manipulava a parte material, não a parte espiritual. Eu não quero aprofundar muito, porque isso foge, porque eu não sou homem de ciência. Também não sei falar muito, eu vou me embolar. Então, um pouco eu estou passando aqui bem superficialmente. Uma vez nós perguntamos lá ao espírito Inácio Bittencourt sobre isso, quando estávamos estudando para o curso para um estudo de medicina espiritual, que tem até hoje lá no Leon Denis. E o Inácio disse que é possível clonar um ser humano, a pergunta que foi feita. E ele respondeu assim, através do altivo, esse espírito: é possível, desde que alguém queira mergulhar ali. Ele usou essa expressão. O homem nunca vai criar o espírito, ele vai criar o corpo. Mas o espírito que quer mergulhar ali, ele vai e mergulha. Quem cria é Deus. O homem parte do princípio, o homem é co-criador. O homem não criou essa cadeira. Ele foi lá na matéria elementar, lá no petróleo, para fazer aí o plástico. Então, ele é co-criador. Tendo um espírito que queira mergulhar ali, é possível. Mas o homem nunca vai criar o espírito. Estão entendendo isso? É igual pai e mãe. Você tem a relação normal.
Há a fecundação do óvulo. No momento da fecundação, nós vamos estudar isso aqui lá na frente, é que o espírito se liga ali, no momento da fecundação. É igualzinho o óvulo que está congelado, o espermatozoide também, né? Que está congelado. Ah, ali tem uma vida, tem um espírito ali com frio ali, a não sei quantos graus abaixo de ferro, aguardando nascer. Não. Alguém uma vez falou isso aqui, eu falei, não, cara, não é isso, ali é só matéria. Agora, quando você une essa matéria, que vai gerar um corpo, que são princípios orgânicos, né? A embriologia explica isso, ou eu falando difícil, não sei nem o que é embriologia. A ciência, né, orgânica vai explicar isso, o espírito vai se ligar ali, aí vai gerar a vida. Vamos aqui. Está vendo como não dá para a gente falar muito? Porque a gente não sabe, Aí tem um cientista ouvindo a gente lá do outro lugar. Está lá no Canadá ouvindo a nossas... Pô, esse cara está falando bobagem. Então deixa eu me limitar aqui. Vamos lá. Tem-se visto grãos de trigos... Ó, a gente falou do tomate, né? Porque do tomate eu vi isso. Tem-se visto grãos de trigo germinar após vários séculos. Há, portanto, nessas sementes um princípio latente de vitalidade, que apenas aguarda uma circunstância favorável para se desenvolver. Mesmo princípio lá da inseminação artificial. O que acontece diariamente sob os nossos olhos não pode ter ocorrido desde a origem do globo? Esta formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, tira alguma coisa da grandeza de Deus? Longe disso, ela responde melhor à ideia que fazemos de seu poder, exercendo-se sobre mundos infinitos através de leis eternas. Esta teoria não resolve a verdade a questão da origem dos elementos vitais. Deus, porém, tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Então Kardec aqui é bem mais pé no chão, né? Ele dá uma ideia para a gente. Porque, já que ele falou, e o princípio vital? De onde que vem? O princípio vital é o que vai dar a vida. É uma energia. A gente morre, nós vimos lá, como é que se dá a morte? Pelo esgotamento dos órgãos. O que é o esgotamento dos órgãos? A saída do fluido vital. E de onde vem esse fluido vital para germinar essa vida? Quem quer complicar pergunta isso. Mas Kardec falou, isso está no mistério de Deus, só Deus sabe. SDS. SDS, sabe o que é SDS? Só Deus sabe. Entenderam? Claro que não. Mas vamos lá. Entenderam, mas não compreenderam. Não compreenderam. Olha como que a vida é complexa. Esse entendimento da vida é complexa. O entendimento da criação, o entendimento de Deus. Até porque a gente vem sendo educado com um Deus antropomórfico. Mas era isso que o homem podia alcançar. A Deus, imagem e semelhança do homem. Então Deus tem raiva, Deus tem pé, Deus tem mão, segura na mão de Deus, né? E vai. Então a gente vem com isso aí, ó, há séculos, há milênios. E é difícil você se libertar disso de uma hora para outra. Aqui você aprendeu, nós aprendemos, logo na primeira questão do Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Uma pergunta inteligente, uma resposta inteligente. Uma resposta inteligente. Que, na verdade, Deus é. Isso aqui é uma definição. Deus Pai é uma definição, mas Deus não dá para se definir. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai compreendendo melhor Deus. Na época de Moisés se tinha uma compreensão, 3.500 anos atrás. Na época de Jesus se tem uma outra compreensão. Com a doutrina espírita, uma nova compreensão. E assim por diante. À medida que a gente vai amadurecendo
intelectualmente, moralmente. Aqui mesmo tem uma pergunta com uma resposta dos espíritos. Eles dizem que nos falta um sentido para conhecer Deus. Na tradução da FEB está o sentido. Essa tradução aqui do Leon Denis está um sentido. Que sentido é esse? A gente tem os 5 sentidos. Leon Denis fala de um 6º sentido, que é a percepção da alma, a mediunidade. Leon Denis chama de 6º sentido. Está nos faltando um sentido. Creio, nós já debatemos bem aqui, que seja o amor. Nós não temos o amor. Jesus tinha isso desenvolvido. E ele dizia, eu e o Pai somos um. Quer dizer, eu compreendo Deus. Ele não estava dizendo que era Deus. Ele compreendia Deus. Olha aí, Jesus compreendia. Nós não compreendemos. Por enquanto. Semana que vem pode ser. Ué, Deus, na Gênesis não está que Deus fez o mundo em 6 dias? Semana que vem, já é bastante tempo, a gente vai entender. Depois a gente vai entender isso aí. De repente até a noite Vamos lá. Não, mas o espírito, todos nós estamos acompanhados de espíritos, todos nós. Teve ali a possibilidade, o espírito mergulha. O espírito mergulha. São leis. Deus não está, olha como é que ela falou, Deus fica maluco pegando como se Deus tivesse mão e cuidando só aqui da terra. Né? Por isso por isso que Deus é. Então, o universo inteiro, a gente está raciocinando com a Terra. O que é a Terra? Quando a gente vê a figura da Via Láctea, o que até é poeira cósmica, é nada diante dessa imensidão. Esse Hubble descobriu tem alguns dados aqui, cerca de 3 trilhões de outras galáxias. Um dado que tem aqui. Pô, aqui não sei nem o que são 3 trilhões, que número é esse? De galáxias. Imagine de mundos. E os mundos paralelos que a ciência já fala. Nós sabemos disso. O mundo espiritual está aqui. E eu não estou vendo. E por que não teria? As colônias espirituais estão aí. E nós não estamos vendo. E por que não teriam outras dimensões? Já tem essa dimensão. A dimensão, nós somos seres tridimensionais. Essa é a 4ª dimensão. Por que não teria a 5ª, 6ª, 7ª? É uma coisa enlouquecedora. Que se a gente mergulhar nisso daí, a gente não vai sair. Então, vamos cuidando da gente, da nossa parte moral, intelectual, para que um dia a gente possa conhecer, ter acesso a essas informações. Porque a gente não tem acesso. É como uma criança que você vai passar um problema de trigonometria. Elza, o que é trigonometria? Então, como é que você vai passar isso para uma criança? Se a Elza ainda não sabe. Então, a criança tem que crescer, amadurecer, aprender a somar, aprender as 4 operações. Falar em 4 operações está difícil, hein? Eu vejo esses jovens aí, isso tem que pegar o celular para multiplicar, para ver quanto é 6 mais 2. Multiplicar nem se fala. Não, isso aí é muito difícil. Né? Então a gente não tem ainda elementos intelectuais, maturidade para compreender certas coisas. Vamos lá. 46, Adilânia. Ainda seres que nasçam espontaneamente? Outra boa pergunta, né? Pum, varinha de condão, nasceu um ser ali. Resposta: sim, porém o germe primitivo já existia em estado latente. Eu penso sempre nos girinos. Porque eu fui criança pobre, morei lá em Nilópolis. Isso há alguns anos atrás. Uns 50 anos atrás. Morei. Maestro
Maestro do Carmo, meu nome? Djalma do Carmo. Morei lá do outro lado da estação. E na época que eu morava, era tudo livre, era tudo campo, tinha chácara lá embaixo, várias hortas, muitos campos de futebol. Você morou do lado bom, não, eu morei do lado pobre, ruim. E as ruas eram de barro, Nilópolis todo só tinha asfalto lá, não sei, perto da estação. A rua era de barro, então a gente foi criado ali livre, né? E tinha muita rã, aquelas charcos. Chovia, aparecia um montão de rã. Porque estava em germe ali, aquilo ali. Isso aqui também era um buraco danado. Então, está ali em germe, não surgiu do nada. Não apareceu plim. Não, tem que estar em germe. Para poder surgir a vida, é o que ele está dizendo. Sim, porém em germe primitivo, já existia em estado latente, sois testemunha todos os dias desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que aguardam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um mundo minúsculo que dormita e que se cria. Pô, ele dá um exemplo aqui que não tem como não entender isso. E aquelas minhocas que comem o defunto ali, está tudo dentro da gente, está todo mundo com minhoca aí, ó, doidinha para... É só chegar às CNTP. Né? A hora que o corpo esfriar, a alma abandona o corpo vai entrar num estado de putrefação, e os germes, os vermes que estão ali, germe, né, que fala, vão se alimentar do corpo. É isso aí. Sempre a CNTP. São os nossos próprios vermes que está na gente. Né? A gente tem. A boca tem um monte de bactérias. Mas são necessárias. São necessárias. Por enquanto, elas são necessárias. Mas você não pode descuidar, que se proliferar vai trazer problema. Mas quando você morre, quando morre o corpo, elas vão se proliferar e vão dar conta do serviço delas. Aí elas vão agir. Elas vão agir. Entendeu? Ficou bem claro esse exemplo que ele deu, né? Vamos para a última, para a gente parar aqui. A gente vai, porque daqui a pouco a gente está na hora de parar. Começar a Gênesis. E começar o povoamento da terra. Semana que vem a gente vai falar de Adão e Eva. Vamos lá, 48. Vai, Dilane, 48. 48? 47, vai. A espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e ela veio a seu tempo. Foi o que fez com que se dissessem que o homem tinha sido formado do limo da terra. Olha, essa resposta eu não sei explicar para vocês. Não sei, não. Ele está dizendo que sim. Ó. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim. Ele diz que sim. Mas e o princípio inteligente? Não é mais princípio inteligente, é a alma. Aqui não é mais princípio inteligente. A gente está falando do ser inteligente da criação, que é o homem. Então o ser inteligente da criação já é um espírito elaborado, que se elaborou nos reinos inferiores da criação. Então esse espírito, não é o espírito que ele está falando, o espírito não estava em germe aqui. Hã? Se você entender a parte material, dá até para entender. Aí vem para cá o ser humano, que não é mais princípio inteligente. Não é mais o princípio inteligente, já é a alma. É um ser primitivo. Primitivo. Tá, já há uma distância imensa do reino animal para o reino hominal. Aí certamente, aí Deus traz, né, ele está sempre criando de outros orbes para cá,
Eu não sei se aqui mesmo teve seres que... Os espíritos dizem que esse elo perdido entre o homem e o animal, eles não encontram. Os espíritos dizem que não está na Terra, esse elo perdido. Vocês estão vendo como é que é complexa esse entendimento? Então esse princípio, esse homem foi trazido para cá, esse espírito primitivo, não é mais o princípio inteligente. O princípio inteligente está nos reinos inferiores da criação. Certamente nesses milhões de anos aí, milhares de séculos, esse princípio inteligente veio se elaborando, né? Um laboratório. Vem do plano espiritual. E como Jesus era o engenheiro, né, o responsável pela criação da terra, tanto que ele diz lá para os fariseus, né? Antes, tu é maior do que pai Abraão? Antes de Abraão eu sou. Então, antes que Abraão existisse, ele já era o Cristo. E Emmanuel diz que Jesus é o governador da terra. Ele participou desde a formação do globo. Ele trouxe esses espíritos para cá. Ele foi responsável pela formação e pelos espíritos que vieram para a terra. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso governador. Vamos lá. Vou um pouco mais adiante. Tudo bem até aí? Não sei falar mais do que isso. Vocês me perdoem, mas eu não sei. Eu estou no mesmo nível aí de entendimento de vocês. Vamos lá. Vamos para 48. Podemos conhecer a espécie da... Não, a época, né? Podemos conhecer a época da aparição do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. E, na verdade, a ciência, cada vez, dizem que a ciência é exata. Ela não é exata, muito pelo contrário. Está aí a resposta. Não podemos conhecer tudo. Ela sempre... Ela descobre alguma coisa e aquilo que era descoberto passa a ser inválido, não é? Cada vez mais ela está indo lá para chegar ao homem, ainda não sabe. Então você tem... Não, quer ver um exemplo claro? Você que tem a minha idade, você é mais velha do que eu, não é? É mais velha. É ou não é, Júlia? Tua mãe não é mais velha do que eu? Olha para mim, olha para ela. Quando nós estudamos, a menor partícula da matéria era o átomo. Não lembra disso na escola? Era o átomo. Não é mais. E era uma verdade científica. Os elementos da tabela periódica eram a menor partícula, eram os átomos. Os elementos eram os elementos... primordiais. Dali é que se formavam as moléculas e aquela era a menor partícula da matéria. Hoje já não é mais. A tabela periódica tinha um número de elementos que hoje tem muito mais. E que hoje tem muito mais. Não se modificou, né? Começava ali na ordem de número atômico 1. Olha, eu já lembro disso aí, número atômico 1. Estudar essa parte, porque... Mas tem que estudar. Tem que estudar mesmo. E hoje a tabela tem outros elementos. Por isso que tem que estar sempre estudando. Tem que estar sempre Pois é. atualizando. Eu também sabia de cor aquilo ali. Sabia de cor. Porque a gente, quanto mais a gente evoluir, mais a gente vai ter como perceber isso, que está mais conscienciado. Então, o que hoje é uma verdade científica, amanhã deixa de ser. Ó, o nosso amigo aqui falou, quando eu falei do Big Bang, não saiu essa semana, né? Que não é mais, não sei qual é a teoria agora. Eu não li a matéria toda, mas ele já descarta a explosão. Está vendo? E até bem pouco tempo era essa a verdade. O universo começou com uma grande explosão. Então a ciência, ela vai mudando, ela vai se transformando. Ela não é exata, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tá na hora, eu queria acabar aqui só mais uma questão para a gente começar no outro título,
que é o povoamento da terra. A última, 49 agora. Vai, Dilane, é a última. Se o germe da espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem destes? Olha que pergunta que Kardec faz, né? Já que estava, por que não surgiu homem do nada? Por isso que eu disse que essa resposta, essa pergunta, é uma pergunta inteligente, uma resposta inteligente que a gente não tem inteligência suficiente para alcançar. Ele responde: o princípio das coisas está no segredo de Deus. Pronto, aí fechou a tampa do caixão. Quem beijou, beijou, quem não beijou, não beija mais, né? Está no princípio de Deus. Todavia, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para transmiti-los segundo as leis da reprodução. O mesmo se dá com as diferentes espécies de seres vivos. Pronto. Fica aí. O princípio de tudo está nos segredos de Deus. Doutrina espírita não é para qualquer um. É para quem gosta de pensar, quem gosta de estudar. Não tem nada pronto. Não tem nada pronto. E ela diz mais uma coisa que muitos não gostam de ouvir: nós temos o livre-arbítrio. Muitos dizem que não. Deus é que cuida disso daí. A graça, a questão da graça, que vem de Paulo de Tarso, né? A questão da graça. E que as pessoas não sabem explicar isso corretamente. Vamos parar por aqui. A Dilane faz a prece, por favor. Não, você pode fazer. Eu estou meia no plano desconectado. Então vamos agradecer a Deus pela vida, agradecer aos espíritos guias aqui presentes da nossa casa, por despertar em nós o desejo de conhecer a origem da vida, de compreender um pouco mais a grandiosidade de Deus. Buscando conhecer a nossa origem para traçarmos um futuro melhor, um futuro digno de um filho de Deus, um futuro de progresso, que começa no presente momento, através da compreensão dessas leis, das leis divinas, e do nosso comportamento conforme essas leis. Ajuda-nos, Jesus, a entender mais a criação, a vida, e a cada vez mais vivermos conforme o código divino, que é amarmos-nos uns aos outros como o Senhor nos amou. Ajuda-nos, Senhor, ajuda essa casa, abençoe a nossa casa, que ela continue distribuindo bênçãos de luz através do conhecimento e através do trabalho, da prática desse conhecimento em nossa obra social. Que o Senhor da vida abençoe os guias, os dirigentes desta casa de amor. Por eles nós te pedimos, Senhor, e para que eles tenham forças de nos conduzir aqui na terra, aqui nessa casa, nesta casa. Que seja então em nome do Altivo, do Dr. Erma, do Baltazar, de Antônio de Aquino, dos guias que compõem a coluna de espíritos que sustenta o SEAP,
das nossas queridas irmãs, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, como tudo o que fazemos aqui, do teu amor, Jesus, do amor de Deus acima de tudo, e também sempre em nome do nosso amor, Lourdinha. Encerramos assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, os estudos da manhã de hoje, do Livro dos Espíritos. Que assim seja.